quais são os ossos que compõem o nosso sistema esquelético. Hoje nós trabalharemos os principais ossos que compõem o nosso endoesqueleto, além de trabalharmos as funções principais do sistema esquelético, além dos tipos celulares que compõem o nosso tecido ósseo. Eu sou Érica Ribeiro, professora de Biologia. Seja bem-vinda ao canal Biologando com Érica Ribeiro. Bom, como nós vamos aqui trabalhar o sistema esquelético, é interessante pensarmos que todo sistema é formado por órgãos. Os principais órgãos que compõem o sistema esquelético são os nossos ossos. E esses ossos, os órgãos, são formados de que tecidos? Trata-se de um tecido ósseo que é um tecido conjuntivo. Tecido esse que é formado por que tipos celulares? Todo tecido é formado por célula. Então, quais são os tipos celulares que compõem o tecido ósseo? Nós temos os osteoblastos, osteoclastos e osteócitos, que são tipos celulares que estão junto à matriz óssea, junto com colágeno e íons como cálcio e fósforo, compondo então esse tecido tão importante no nosso corpo. Por falar em importância, eu quero aqui destacar as principais importâncias do nosso sistema esquelético, levando em consideração que nós temos aí um endoesqueleto, um esqueleto interno que garante-nos a sustentação mecânica do nosso corpo. Além da sustentação, nós temos a outra função que é a locomoção. Então é interessante, sustentação, locomoção. Interessante também pensarmos na proteção dos órgãos internos. Por exemplo, aqui o nosso encéfalo é protegido pela caixa craniana. Quando eu analiso a minha região torácica, a minha caixa torácica protege então as minhas vísceras, os meus órgãos moles internos. Nós temos a cintura pélvica logo abaixo, que também protege os nossos órgãos. Temos a nossa coluna vertebral, que protege a nossa medula espinhal. Além disso, gostaria de destacar uma outra importância, além da proteção do nosso sistema esquelético, que é a produção de sangue. Dentro dos nossos ossos, nós temos o tecido hematopoético que produz as nossas células sanguíneas. É interessante pensarmos nessa importância também. E além disso, nós temos aqui o nosso endoesqueleto reservando uma grande quantidade de mineral. Qual o principal mineral? Certamente o cálcio. Bom, sem mais delongas, eu gostaria aqui de destacar os principais ossos. Levem sempre em consideração. Nós temos 206 ossos no nosso corpo. Eu não vou aqui destacar todos os ossos aqui do nosso crânio, mas é interessante nas próximas aulas que vocês analisem, se houverem necessidade, quais são as estruturas ósseas que compõem, por exemplo, o crânio. Porque o crânio, ele não é um osso só. Nós temos, por exemplo, a estrutura de neurocrânio e víscerocrânio, e então nessa estrutura de víscerocrânio, por exemplo, nós temos uma grande quantidade de ossos. Mas para essa aula, nós vamos trabalhar a parte mais básica. Então, o que eu quero de vocês? Precisa saber quais são os principais ossos que compõem o nosso corpo? Nós temos então, tudo isso aqui você pode chamar de crânio. Aqui depois do crânio, nós temos aqui abaixo a clavícula. Aqui atrás nós temos a escápula. Então aqui na parte posterior nós temos a escápula. Então nós temos crânio, clavícula, aqui nós temos a escápula. Aqui no braço nós temos húmero, rádio, ulna. Aqui nas mãos nós temos carpo, metacarpo, falanges proximal, mediana e distal. Nós temos aqui na caixa torácica, temos as vértebras na parte posterior, as costelas aqui à frente são unidas pelo externo, então costelas, externo. Logo abaixo nós temos a cintura pélvica, formado de ilho, isquio e pubis. Nós temos os ossos aqui da perna formado de fêmur, que
que é o maior osso do corpo humano. Temos aqui à frente a patela, aqui abaixo nós temos a tíbia, fíbula e aqui no pé nós temos tarso, metatarso, falanges e também é importante destacar o calcâneo. Então, veja aqui, quais são os principais ossos que compõem o nosso endoesqueleto? Me ajudem aqui. Nós temos então crânio, clavícula, escápula, húmero, rádio, ulna. O rádio, gente, é sempre interessante pensarmos que é esse aqui, ó, que tem a anteninha. Nós temos então os dois ossos aqui. Então, só mais uma vez, crânio, clavícula, escápula, tá? Húmero, rádio, ulna. Nós temos na mão carpo, metacarpo e falanges. Temos o externo, temos as costelas, temos as vértebras que compõem a nossa coluna vertebral, a cintura pélvica formada aí do ilho, isquio e pubis, temos o fêmur, temos a patela, tíbia, fíbula e também no pé nós temos tarso, metatarso, falanges, além do calcâneo. Como eu destaquei que fêmur é o maior osso do corpo humano, nós temos os menores ossos que estão aqui, ó, na orelha média. Na orelha média nós temos martelo, bigorna e estribo, que são os nossos menores ossos. Tudo bem? Eu espero que vocês tenham aprendido, absorvido o conteúdo de hoje. Então, só para lembrar-lhes, nós temos então um endoesqueleto, que é um esqueleto interno. É interessante pensar na composição óssea, ou seja, formado de células como os osteoblastos, osteoclastos e osteócitos. Nós temos os minerais cálcio e fósforo a serem destacados aqui, especialmente a composição de cálcio em grande quantidade. Nós temos as principais funções, só lembrando as principais funções aqui do nosso endoesqueleto: proteção dos órgãos internos. Nós temos produção de sangue, porque acontece no interior dos nossos ossos. Nós temos, além da proteção, produção de sangue, sustentação do nosso corpo, e é importante lembrar, gente, que o nosso músculo estriado esquelético, ele tem origem e inserção no nosso endoesqueleto, e além disso nós temos a função de locomoção. Um abraço para vocês, eu espero ter ajudado e até o próximo vídeo. Até mais!